Olá, bem-vindo ao canal YouTube do Geração 68, Sempre na Luta. Hoje, mais um programa Mulheres na Política. Temos o prazer de receber a vereadora do PT em São Paulo, Luna Zarantini. Aqui comigo, Rose Teles, nossa companheira do Geração 68. Oi, Rose, boa noite, Luna, bem-vindas. Boa noite, Luna. Boa noite, Cecília. Queria agradecer a presença da Luna para mais esse Mulheres na Política do G68. Muito obrigada, Cecília, muito obrigada, Rose, e queria já deixar uma boa noite aqui para todos e todas que estão assistindo a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer e uma honra estar aqui com vocês, compartilhando, trocando e conversando sobre política. Obrigada pelo convite. Luna, vou começar te perguntando, você é uma jovem vereadora, mas que já tem um background bastante grande na política nacional. Você começa no movimento estudantil, então eu queria que você contasse um pouco essa tua trajetória do movimento estudantil até chegar agora à Câmara dos Vereadores do Estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, na realidade, e completando essa pergunta, eu queria saber de você o que você acha do jovem na política hoje. Esse hoje aí pode ser alargar um pouquinho, né? Mas dessa atuação jovem, como é que você está vendo a atuação jovem na política hoje? Bom, Cecília, eu vou tentar falar bem diretamente, né? Primeiro, eu iniciei muito a minha vida política com muito diálogo com gerações e principalmente pessoas que passaram aí pela geração de 68, como meu avô, né, Ricardo Zaratini, que foi um combatente, um lutador, uma pessoa que lutou contra a ditadura militar e foi uma grande inspiração na minha vida por me mostrar que a luta política, a organização política é fundamental para a transformação do nosso país, né? Meu avô foi um dos trocados pelo embaixador norte-americano nesse episódio que ficou marcado na história da luta armada. Então, para mim é uma honra, assim, hoje estar na política. E ele sempre me incentivou, né, esses diálogos, essas reflexões. E eu iniciei a minha trajetória no movimento estudantil, ainda na escola, onde a gente fez uma organização de vários grêmios aqui na cidade de São Paulo, incluindo escolas públicas e particulares, na luta aí pelas melhorias das condições das escolas, né? Depois disso, eu entrei na universidade, em Ciências Sociais, na USP, onde eu fiz parte do centro acadêmico, do DCE Livre da USP, eu fui diretora da União Nacional dos Estudantes, e a gente teve uma luta muito importante na Universidade de São Paulo, que foi pelas cotas raciais e sociais, pela democratização da universidade. Depois da aprovação da lei de cotas, a USP foi uma das últimas universidades a adotar essa política, né? E com muita luta do movimento estudantil, do movimento negro, a gente conseguiu a aprovação. Logo em seguida, né, a gente estava vivendo ali no movimento estudantil o que foram os governos do PT e depois o golpe dado à nossa então presidenta Dilma Rousseff. A gente fez uma grande mobilização na universidade e nesse momento, depois ali do golpe do governo Temer, com a eleição do Bolsonaro, que foi uma derrota para o povo brasileiro, a gente, no nosso coletivo, teve a ideia de construir e fundar o Cursinho Popular Elza Soares. Então, além de cientista social, eu também sou educadora popular, e na construção desse cursinho, que garante aí aulas gratuitas nas periferias para jovens, pobres, periféricos, pretos, a gente conseguiu colocar muita gente na universidade pública, porque a gente entende que quando um jovem da periferia entra na universidade, não é apenas a história desse jovem que está sendo modificada, mas sim a história do país, porque a gente está aí colocando sujeitos políticos marginalizados até então, né, nesse espaço universitário e acadêmico. E, bom, depois disso, a gente seguiu na construção de lutas populares nas periferias da cidade de São Paulo, onde a gente teve aí
uma luta muito grande nas eleições de 2020, que eu fui candidata, eleições que vocês lembram muito bem, a gente viveu, né, o governo Bolsonaro, a pandemia, então a gente fez uma série de ações, de atividades que marcaram essa eleição, na qual eu tive 17.300 votos aqui em São Paulo e fui quarta suplente do PT. Hoje eu assumo como vereadora eleita, porque a gente passou pelas eleições de 2022 e a gente teve a vitória de alguns vereadores que se tornaram deputados, como Eduardo Suplicy, e agora eu sou vereadora eleita aqui na cidade de São Paulo, a única mulher da bancada do PT, e a mais jovem de toda a legislatura, dessa legislatura da Câmara Municipal. Então, eu acho que essa é um pouco da minha trajetória. Hoje eu faço parte da Comissão de Educação, Cultura e Esportes aqui na Câmara Municipal, e sou presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. E em relação ao jovem na política, eu acho que hoje a gente tem uma juventude muito preparada e aguerrida para participar dos debates políticos, das lutas políticas. Lembrar que as primeiras manifestações do governo Bolsonaro foram puxadas por estudantes, né, contra os cortes na educação, a chamada tsunami da educação. Eu acho que hoje a juventude não quer dar nenhum passo atrás, e por isso está sendo protagonista de uma série de debates, não só sobre os jovens na política, não só sobre mulheres, não só sobre as pautas estruturantes da sociedade, como o combate ao racismo, a LGBTfobia. A juventude tem participado e estado à frente de diversos temas, e eu acho que é sempre muito importante quando os jovens estão participando da política. E algo que a gente tem que enfrentar é a discussão do mundo do trabalho, é a discussão de como enfrentar esse sistema capitalista que tem explorado a mão de obra também dos jovens das periferias, num discurso neoliberal que a gente tem visto, né, vendida essa ilusão do empreendedorismo. Então é preciso que a gente faça esses debates, que a gente esteja na frente da discussão da soberania nacional, do projeto de desenvolvimento econômico, social do nosso país, né, das relações internacionais que o nosso país está fazendo e do debate de projeto de nação mesmo. Então, é isso, a juventude na política tem muito a dizer. Rose? Eu queria fazer uma pergunta para a Luna. Eu conheço assim a militância da Luna, porque ela ia bastante no programa do Mauro Lopes, né, no Giro, e a Luna ela sempre tem essa forma muito assim apaixonada de fazer política, que é uma coisa que eu acho que vem assim de família, né? E a Luna ela tem esse trabalho aí de educação popular, super importante, os cursinhos na periferia são muito importantes, porque hoje os jovens eles têm o acesso através do Enem, que melhorou muito, né? Como você apontou, a USP muito elitista, foi uma das últimas, né, a realmente acolher esse aluno, né, que através de uma política mais social. E eu queria que você falasse, Luna, como é que você está vendo esse novo ensino médio, porque os jovens hoje que estavam, né, tendo um maior acesso e indo nos governos populares, estava conseguindo acessar a universidade, a gente percebe que esse novo ensino médio, ele barra esse sonho do jovem, porque ele tem esses itinerários aí que não atendem, muitos alunos, assim, ele tem uma escola que não oferece um itinerário que vá dar condições de ele acessar um curso mais concorrido, porque a gente sabe que há cursos muito concorridos, e está uma situação assim muito difícil, né, em relação ao governo que a gente ajudou a eleger, mas que a gente sabe que é de uma frente ampla aí que nós vamos ter muita dificuldade. Queria ver como é que você está vendo essa questão do novo ensino médio, esse novo, né, aí que o Temer passou como lei. A gente não pode esquecer que isso é uma coisa que vem desde o governo Temer, né? E que agora está essa discussão, como é que a gente cessa essa lei, né? Porque é absurda total, na nossa opinião. Fala, Luna. Aqui 2 elementos importantes para a gente fazer qualquer debate de disputa política hoje no nosso país. O primeiro é que a gente teve uma vitória política, teve uma vitória eleitoral
com a vitória do governo Lula, mas a gente ainda não teve uma vitória política totalmente na sociedade. Então, ainda a sociedade está em disputa, e o segundo ponto é que a gente teve uma frente ampla e que o governo está em disputa. Então, a mobilização popular permanente, a construção desse governo é fundamental. Mas um terceiro ponto que é importante, antes de eu dar minha opinião sobre a questão do novo ensino médio, né, é a questão de que a gente está num governo democrático e popular e que tem sido muito mais atento, aberto e, de alguma forma, dialógico com os movimentos sociais, com as pautas e com as demandas, né? O governo Lula hoje teve, né, já uma postura de revogação, né, do novo ensino médio, que eu acho que foi bem importante, mas é fundamental que a gente debata esse projeto na sua origem, né? Como vocês falaram, é um projeto que se iniciou no governo Temer, um projeto que visa aí atender muito mais uma política do capital financeiro do que, de fato, uma política educacional verdadeira. E aí aqui a gente defende uma política educacional onde se valorize a questão do desenvolvimento crítico, o pensamento crítico, a autonomia dos sujeitos, a participação, a construção do conhecimento científico para a construção, de fato, de ciência, né? Então, é importante a gente dizer todas essas coisas, porque esse novo ensino médio propõe, primeiro, a redução da carga horária de matérias basilares, matérias necessárias na produção do pensamento científico e da construção, né, dessa cidadania tão importante, né? E depois, esses itinerários rotativos, eles não apresentam o que eles chamaram, né, aí, de vontade, né, dos estudantes, porque eles têm uma falácia de que a evasão escolar se deu porque as escolas não estavam muito atrativas. Mas evasão escolar, ela não se deu por conta da escola. A evasão escolar se deu por conta do aumento da vulnerabilidade, do desemprego, da fome e da miséria no nosso país, onde o estudante teve que escolher entre estudar ou trabalhar. Então, é uma lógica equivocada, falaciosa que esse novo ensino médio apresenta. Então, é a proposta, né, que é deixar mais atrativo. Então, você pode ter aula de empreendedorismo, você pode ter aula de brigadeiro, você pode ter aula de esportes radicais, tudo isso não resolve a questão educacional, o vácuo educacional no nosso país. Então, é muito importante a gente fazer o debate de quem está lucrando com esse novo ensino médio, quem são os grandes empresários, as grandes empresas por trás de tudo isso, os interesses em jogo, e é preciso que a gente tenha uma postura de revogação do novo ensino médio, mas de propostas também, de que a gente consiga trabalhar para melhorar esse ensino, né, de fato, esse abismo que tem, para que a gente tenha aí a continuidade da educação de jovens, desde o fundamental até a universidade, né? É importante que a gente busque essa não evasão escolar em todos os níveis que aconteceu no nosso país. Por isso, a gente tem que lutar pela revogação. A gente está vendo, né, Rosa, a gente tem debatido bastante no Geração 68, principalmente a questão de São Paulo, depois da vitória do governador Tarcísio, bolsonarista de carteirinha, vamos dizer assim, né? E com a questão da cidade de São Paulo, como que a cidade de São Paulo se transformou numa cidade, a cidade do tamanho que é São Paulo, com a importância do Estado de São Paulo do ponto de vista do Brasil, né? Como um polo extremamente importante, econômico, né? O mais importante do Brasil, se transformou numa cidade de pessoas, de uma população de rua crescente, né, de obras paradas, de uma situação que parece uma cidade, não parece cidade de São Paulo mais, né? E a gente tem visto a sua luta dentro lá da Câmara dos Vereadores para que se tome providências, principalmente na questão de habitação, na questão da própria educação, na questão essa luta toda que está se fazendo contra a miséria, contra a fome, né? Contra um monte de coisas que São Paulo realmente está precisando.
Rose, você quer fazer algum comentário, algum complemento para a Luna responder? Não, eu acho que é interessante. A aluna vive em São Paulo, na cidade de São Paulo, ao mesmo tempo que a gente tem, né, hoje um governo federal que está muito ligado aos governos populares. Os governos populares ajudaram, né, demais a eleger o Lula, e aqui em São Paulo a gente está na contramão, né? A política do Tarcísio de privatização, com uma pressa danada de entregar tudo, parece que ele foi eleito assim para entregar, para vender São Paulo. E essa questão do empobrecimento na cidade mais, né, aquela cidade que sempre foi a cidade mais rica do país, e hoje é muito triste. Eu vivi boa parte da minha vida em São Paulo, então hoje no centro, né, Luna, é uma situação de pessoas que foram parar na rua a partir a partir do golpe, um empobrecimento terrível da população. Queria que você, como habitante vereadora da cidade, falasse sobre isso. Bom, o alívio e o respiro que a gente teve no governo federal e na política nacional não é o alívio e o respiro que a gente está tendo aqui em São Paulo, como vocês mesmas colocaram. O primeiro problema, o grande enfrentamento que a gente tem com o governo Tarcísio é um governo privatista, que já elegeu como grande pauta a privatização da Sabesp, que vai encarecer a água e que vai diminuir a qualidade da água, ou seja, é um grande ataque também ao meio ambiente, mas sobretudo à saúde, né, das pessoas aqui na nossa cidade. É um direito que é a água não é uma mercadoria, ela é um direito, todo mundo deveria ter acesso à água potável, de qualidade. A gente sabe a questão do saneamento básico no Brasil é um problema estruturante, então essa questão do Tarcísio é algo que choca muito, né, e, enfim, acho que tem uma postura muito conservadora e de diminuição da qualidade de vida das pessoas. Aqui em São Paulo, na prefeitura do Ricardo Nunes, a gente tem visto aí o aumento da fome, da miséria. São 52 mil pessoas em situação de rua hoje na cidade. Também um viés muito privatista, no qual já privatizou o sistema funerário, então está mais caro para morrer em São Paulo, né? Tem terceirizado muito as questões, né? A desvalorização dos servidores públicos é algo muito sério na nossa cidade. As concessões também, que envolvem dinheiro público, são um descalabro mesmo, é algo chocante. Concessões que a gente tem acompanhado, por exemplo, como do Mercadão aqui na cidade de São Paulo, onde o dinheiro não está sendo colocado, né, no que deveria ser, né? E eu acho que a gente tem uma falta de gestão pública na maior cidade do país, uma cidade muito desigual, mas que tem o maior caixa da sua história, né? A gestão do Ricardo Nunes tem aí mais de 30 bilhões para fazer o que quiser, né, como quiser, e a prefeitura prefere segurar o dinheiro para fazer caixa para a próxima eleição, ao resolver as questões de São Paulo. Eu usei o plenário essa semana para fazer uma denúncia muito grave sobre como a prefeitura de São Paulo tem agido em relação aos boicotes, né, ao governo federal. Então, aqui a gente teve 3 exemplos muito sérios, né? O primeiro, que eu queria falar bem rapidamente desses 3 exemplos. O primeiro é que aqui em São Paulo a gente tinha filas enormes do CRAS. O CRAS é um equipamento, né, onde as pessoas podem reatualizar o acesso, por exemplo, ao Bolsa Família, ao CadÚnico, e a Prefeitura de São Paulo estava, de certa forma, desorganizando esse sistema, pois não pagou o salário dos cadastradores, estava caótico, ou seja, existia o benefício do novo Bolsa Família, mas as pessoas não conseguiam acessar isso, né? Uma outra questão também que essa prefeitura tem feito, que eu acho que é importante de dizer aqui para encerrar minha fala, é que o governo Lula lançou um programa que chama Programa Mãos à Obra, que ajuda os municípios em relação ao término, né, de obras paradas, então, que envolvem aí obras da educação, da saúde, então, de auxílio aos municípios para terminar as obras, para a gente, de fato, entregar isso para a população. Todas as prefeituras tinham até dia 10 de abril para se cadastrarem nesse programa, e a Prefeitura de São Paulo preferiu não receber dinheiro do governo federal,
ao participar desse programa, não entregando as obras, né, não abrindo mão, né, dessa ajuda por conta de questões partidárias, né? Então, eu acho que é um governo que está fadado ao fracasso e que não está resolvendo as questões da população, né? Tem aí fechado equipamentos, né? Fechou o Bom Prato, tem fechado, tem destruído políticas públicas. É isso que esse governo tem feito aqui. Então, realmente está uma situação de calamidade social aqui na cidade de São Paulo, e de violência e de desigualdade. Para a gente, ano que vem, nós vamos ter as eleições municipais, certo? A gente, o que tem para São Paulo é a reeleição ou a entrada de Ricardo Salles. Os nomes não são muito bons, né? Obviamente, a gente tem o Boulos, quer dizer, são os pré-candidatos ou aqueles que estão se apresentando, né, como pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. E tem, obviamente, uma renovação da Câmara de Vereadores, ou não, né? Quer dizer, pode ser ter várias eleições e tal, mas qual é a sua perspectiva para São Paulo e como você vê, do ponto de vista nacional, a importância dessas eleições para as prefeituras no ano que vem? Bom, eu acho que as eleições municipais, elas vão ser centrais na reconstrução do Brasil. Digo isso porque a luta política, ela acontece dentro e fora das eleições, mas no momento eleitoral, onde a gente pode fazer também um debate público de projeto de cidade, de projeto de país. E eu acredito que é fundamental a gente vencer as eleições aqui em São Paulo, que é um centro político, econômico importante do nosso país, onde a gente sabe que isso espraia para diversas outras cidades também. A eleição aqui da cidade de São Paulo, da capital, é uma eleição que também pode ajudar a nossa interiorização, né? Então, a questão da gente debater o interior, né, do nosso estado também, e a gente fazer esse embate político, essa disputa ideológica e política importante para o Brasil que a gente quer. A gente tem visto, né, nacionalmente, uma dificuldade do governo Lula na questão do diálogo com o Congresso, que tem se posicionado e dificultado uma série de questões por conta da gente estar reconstruindo o nosso país e ter tirado, por exemplo, o orçamento secreto, né? Então, é preciso que a gente faça um grande embate político na sociedade para a gente vencer as eleições e conseguir consolidar um projeto democrático, um projeto que tem lado, um projeto que olhe tanto o combate às desigualdades sociais, mas também a transição ecológica e também as pautas caras à nossa sociedade e que a gente consiga construir o desenvolvimento nacional, porque o Brasil foi entregue à própria sorte, a gente, nas relações internacionais no mundo, se tornou submisso, né, a uma política estadunidense, né, uma política aí dessa grande potência, né, no mundo, ao invés de conseguir, de fato, um desenvolvimento regional da América Latina, um desenvolvimento com os países, no geral, no mundo. Então, é importante a gente retomar o nosso desenvolvimento nacional, econômico, e também a soberania nacional. Eu acho que com o governo Lula a gente consegue fazer isso muito bem já nesse início, mas que a partir do debate político, né, da sociedade, a gente pode discutir o porquê o Brasil entrou em recessão, o porquê que o Brasil teve um aumento do desemprego, por que o Brasil chegou onde chegou, por conta dessa política da extrema-direita, que auxilia e que apoia o grande capital, o capital financeiro e as elites, e que tira tudo do povo, né? Então, acho que a gente vai precisar enfrentar essas eleições discutindo os problemas das nossas cidades, que são muitos, né? Como eu falei aqui, a fome, a miséria, os equipamentos públicos, né? O investimento, né? O investimento, né? No Estado, nas políticas estatais, isso tudo é importante para a gente construir e reconstruir o nosso país. Rose, você quer fazer mais uma pergunta?
Eu quero fazer. O nosso programa é Mulheres na Política, né, Luna? A gente tem um protagonismo grande de mulheres, mas uma dificuldade também muito, muito grande para as mulheres entrarem na política e também uma perseguição muito grande, né? As mulheres, uma perseguição em tudo diferente daquela que os homens de esquerda sofrem. E mesmo agora a gente está lá, né, um, com uma PL lá querendo anistiar aqueles partidos, né, que transgrediram as regras aí das cotas, né, de mulheres. E é um problema que a gente pode, né, aqui, francamente, entre nós mulheres, a gente pode falar que é um problema que não é exclusivo da direita, né? O presidente Lula ele está muito sensível a essa questão, né? Nós não, claro, ele mesmo falou que lá no que acho que na Colômbia que ele foi e que está paritário, né? Não, no México que ele foi, que tem o mesmo número de mulheres e que ele achou uma coisa incrível. Só que a gente percebe que nós ainda temos muito problema dentro, inclusive dos partidos de esquerda. Você, o ano passado mesmo, né? Você denunciou no coletivo Disparada a questão do machismo e você é muito jovem, muito combativa. Eu queria saber como é que você está vendo essa questão e como é que as mulheres estão se movendo para realmente ultrapassar, né, esses obstáculos. É isso, é muito difícil a gente ser mulher e também ser mulher na política, porque a gente sempre tem que se provar muito mais, tem menos recursos, né, muitas vezes nas campanhas, e tem menos espaço numa política que é feita pelos homens e para os homens, né? Então, é importante a gente fazer o debate de que esse sistema eleitoral nosso, ele precisa ser mais representativo, com mulheres pobres, mulheres periféricas, mulheres negras, com mais cara de povo. E por isso que os partidos de esquerda devem, na sua constituição, no seu debate, estarem ao lado, né, de mudanças e transformações também do próprio sistema político eleitoral representativo do nosso país. Então, as mulheres, elas são protagonistas de diversas lutas populares e sociais na história do mundo, mas normalmente não são as mulheres que estão nos espaços de poder. Ocupar esses espaços tem sido uma grande guerra, uma grande luta, né, porque mesmo quando a gente tem aprovação de leis, como as leis que garantem, né, recursos para candidaturas de mulheres, leis que garantem que a gente chegue numa possível paridade, elas não são cumpridas. E por isso que vem agora essa PEC da anistia, né, para anistiar partidos que não cumpriram, né, essas políticas. Eu acredito que a esquerda ela tem muitos desafios nesse sentido também, e que os partidos de esquerda tentam muitas vezes, né, a partir de paridade, por exemplo, em espaços de direção, informação, e é preciso que cada vez mais a gente valorize essas candidaturas, porque, curiosamente, são as candidaturas de mulheres que usam menos recursos e dão mais votos. Isso significa que há um reconhecimento também na sociedade de que as mulheres qualificam a política e de que hoje as mulheres têm um processo muito importante de entrada na política e de construção na política. Eu faço parte também do Diretório Nacional do PT, aqui em São Paulo, da Executiva Municipal do Partido dos Trabalhadores, e a gente faz diversos debates, assim, de como a gente pode construir esse protagonismo feminino e feminista e tornar o partido, de fato, um espaço que seja positivo para as mulheres, mas nenhum espaço hoje, ele é inerte, né, do machismo, que é algo estruturante, né, e que tem um enraizamento muito forte na sociedade. Inclusive, muito do nosso sistema econômico se beneficia disso, né, do machismo, do racismo estrutural, e eu acho que é importante a gente fazer esse recorte, né, das mulheres na política, mas também que há uma questão de raça e classe
muito pesada, e isso não é igual para todas as mulheres, não é a mesma mão para todas as mulheres, porque as mulheres negras, né, têm mais dificuldade ainda de estar nesses espaços, e então é preciso que a gente olhe essas questões de forma transversal. A gente, agora com essa questão do racismo bem grande que está rolando no mundo em função do que aconteceu com o jogador Vinícius Júnior, não basta não basta não ser racista, tem que ser antirracista, não basta apoiar a mulher, tem que ser feminista, tem que ter, né, a gente tem que entender como é que isso funciona, né? Mas, Luna, a gente está aqui com a companheira Elizabeth, nossa companheira do Geração 68, ela participa do Diretório Zonal do PT Butantã, e eu vou colocar ela aqui, porque ela veio para conversar com você também um pouquinho, tá bom? Beth, é contigo. Oi, gente, tudo bom, mulherada? Luna, para começar, eu fico muito feliz em ver uma jovem como você batalhando, trabalhando, fazendo bonito dentro do PT e dentro da Prefeitura de São Paulo, né? Eu sou lá das antigas, da fundação do PT, da época dos núcleos, e eu estive afastada um tempo, mas agora eu voltei para o meu diretório de origem, que é o Diretório Butantã. E estou muito feliz com o trabalho que o Diretório do Butantã tem feito junto às bases, né? É uma coisa que há muito tempo eu reivindico isso dentro do PT. Eu acho que nós perdemos muito quando a gente se afastou das bases, né? E a minha pergunta é a seguinte, como levar, Luna, esse trabalho que o Diretório do Butantã tem feito para toda a cidade de São Paulo, quiçá o Estado, né? Porque o Estado é complicado. Eu atualmente estou morando em Campos do Jordão, isso aqui é uma loucura, extremamente bolsonarista, né? Eu sou a comunistinha predileta de algumas pessoas. Eu quero morrer, mas eles gostam de mim e me aturam, né? E aí eu vou dando minhas estocadas. Mas como fazer, como levar, voltar para as bases e principalmente ir com essas bases para as ruas, para conseguir reivindicar os nossos direitos na cidade de São Paulo, né? No estado de São Paulo e no Brasil. Mas vamos começar por São Paulo, pela nossa Sampa querida. Mas muito feliz mesmo em ter jovens como você, como a sua assessoria no PT. Fico muito feliz. Elizabeth, muito bom esse encontro. Que bom que a gente está se conhecendo agora, e a gente vai poder muito atuar juntas também, né? Não sei se você vai voltar para São Paulo, mas dizer que o DZ Butantã é um grande exemplo mesmo para a nossa cidade, para a organização partidária, e eu tenho acompanhado muito o trabalho do presidente Daniel Kenzo, que tem sido maravilhoso, assim, em muitos sentidos, para contar para todo mundo que está assistindo a gente, um pouco do que o Diretório do Butantã tem feito, né? Além de panfletagens, né, assim, semanais, panfletagens com recorrência, o Diretório do Butantã tem feito reuniões itinerantes nos territórios e tem dialogado os debates nacionais com os debates da cidade, de forma a envolver a população, envolver a participação popular. E eu acho que é incrível que a gente pode levar essa experiência para todos os diretórios zonais e para toda a organização partidária. Por aqui a gente tem proposto algumas coisas, como o Dia do L, que vai ser o nosso dia de mobilização, uma vez por mês, para ir para as ruas, falar do governo Lula, falar da luta contra o Bolsonaro, contra a extrema-direita, falar sobre as questões aqui de São Paulo, ir para a rua mesmo, conversar com o pessoal, né? Acho que isso é uma forma de mobilização permanente. A gente tem feito também reuniões nos bairros com as comunidades, principalmente fazendo a luta e organizando a luta popular. Na região do Butantã, queria contar de um caso muito rapidamente,
que é o caso do Parque Linear da Água Podre, onde a prefeitura tem colocado um projeto que retira pessoas, né, remove pessoas das suas áreas, né, de moradia, para construir ali um conjunto de habitação popular por conta desse projeto de parque linear, e que a gente impediu essa reintegração de posse, a gente impediu essa remoção, fazendo a luta popular, levando uma comissão de moradores junto à Secretaria de Habitação, onde a gente está discutindo novamente esse projeto, onde a gente caiba, né, a discussão do que a gente tem proposto, né? O Tarcísio tem feito muitas remoções aqui na cidade de São Paulo e também o governo do Ricardo Nunes. Mas o que a gente tem proposto, um projeto de lei aqui, o chamado chave a chave. Vai fazer remoção, vai retirar as pessoas do seu lugar de moradia? Então entregue uma chave, uma moradia para essa pessoa. É uma política habitacional, onde a gente não deixa que as famílias tenham que ir para o olho da rua, que as famílias que tenham que ir para um aluguel que é uma vergonha na cidade de São Paulo, de R$400, que não dá para nada, que é a mesma coisa de você falar para a pessoa que ela tem que morar, né, nas ruas. Então é importante a gente fazer esses debates, e o DZ Butantã, o PT, está envolvido nessas lutas populares, porque é daí que surge o Partido dos Trabalhadores, é das bases, das organizações populares, do movimento eclesial de base, do movimento sindical, do movimento dos estudantes, das mulheres. É fundamental que a gente faça esses espaços de reunião, e por isso mesmo que o Diretório Municipal do PT está organizando uma série de debates regionais aqui na nossa cidade, sobre a conjuntura política, sobre organização partidária, sobre como a gente vai enfrentar as eleições de 2024, e a gente vai terminar com um congresso dos diretórios zonais, para que todos os diretórios sejam ouvidos na nossa cidade e que a gente consiga produzir essa política e essa proposta, esse projeto de cidade, envolvendo e trazendo mais pessoas para a organização política partidária, que a gente sabe que é o que faz valer ali, quando tem as disputas reais da sociedade, os partidos políticos têm se colocado à disposição dos movimentos populares, sociais e também da população. Então, eu estou muito feliz com esse diálogo. Tenho rodado todos os diretórios zonais. Qualquer diretório zonal quiser fazer um debate, eu estou presente, para a gente poder construir, né, o nosso partido também, nosso instrumento de luta. Quero agradecer muitíssimo, Luna, pela sua participação aqui no programa Mulheres da Política, do canal do YouTube do Geração 68, sempre na luta. Obrigada, Rose, obrigada, Beth. Sempre bom. Eu quero agradecer muito, viu, Cecília? Eu quero agradecer muito a Luna também e falar que São Paulo ganha muito com o mandato dela e que a gente torce para que ela consiga um mandato o ano que vem, para ter mais 4 anos aí de Luna batalhando pela cidade, pelos direitos humanos, porque o trabalho dela é incrível, eu acho. Muito obrigada, gente, novamente por esse convite. Para mim é uma honra fazer parte desse nosso diálogo aqui, dessa nossa conversa, até porque eu acredito que transição geracional é a gente continuar lutas que iniciaram muito antes da gente estar aqui, e a luta coletiva é o que dá sentido, assim, para a vida, e poder trocar com vocês, estar com vocês que estão aí na luta há muito tempo também, é muito importante para mim. É muito importante para a qualificação dessa política que a gente tanto acredita e sonha, e que deu a vida, né? Muitos antes de nós, antes de mim, deram a vida, o sangue, o suor, para a gente estar hoje numa democracia a duras penas, que a gente precisa cada vez mais garantir os direitos sociais, combater o fascismo, essa extrema-direita. Então, obrigada por esse convite. Convido a todos e todas também para participarem do nosso mandato, é um mandato aberto, participativo, popular. Nós temos aí organização em toda a cidade de São Paulo, em todas as periferias, que é de onde eu fui eleita, então é para onde que eu tenho que também estar discutindo. Enfim, conheçam o nosso mandato, participem, acompanhem, se somem, e obrigada mais uma vez pelo convite, por esse diálogo aqui. E eu convido a todos para compartilharem, comentarem
aqui no nosso canal e seguirem a vereadora Luna pelas mídias sociais. Lembrando que a experiência de São Paulo pode ser a experiência de qualquer outra cidade. Tá? Boa noite, bom dia, boa tarde. Tchau. Tchau.